dia, meu nome é Mauro Ferreira, eu sou médico de formação, tenho uma experiência muito grande em marketing da indústria farmacêutica e eu vim aqui hoje no Congresso falar um pouquinho sobre o que esperar da internet das coisas para a saúde. Eu acho que para a gente falar um pouquinho da internet das coisas na saúde, é legal a gente pensar quais os problemas que a saúde tem que a internet das coisas pode resolver, que eu acho que são muitas e a gente vai conversar um pouquinho. E vamos rever um pouquinho o que é a internet das coisas. Existem várias definições e basicamente é uma discussão sobre tecnologia, como que se passa informação entre dois sistemas, entre pessoas, entre empresas, mas eu acho que muito mais do que isso, a internet das coisas, na saúde principalmente, ela pode modificar muito as relações entre as empresas, as relações entre os parceiros. Ela vai criar um novo modelo de negócio para todos esses players e é aqui que a gente vai discutir um pouquinho. O crescimento da telemedicina, da telesaúde, associado à deshospitalização, o aumento da expectativa de vida, tudo isso está mudando o modelo de saúde. Eu acho que é aí que a gente vai conversar. Vamos falar um pouquinho o que é complicado, quais são os problemas principais na saúde que eu acredito que a internet das coisas pode melhorar. O principal problema é quanto custa a saúde. É um custo absurdo, crescente, cada vez maior, em todas as áreas, tanto pelo aumento do número da população, envelhecimento da população, aumento do custo dos tratamentos, uso maior de tecnologia. E o desperdício, porque existe muito erro de diagnóstico, muito desperdício e, infelizmente, em países como o nosso, ainda tem a corrupção. Só para mostrar uns números para vocês, nos Estados Unidos, em 2016, foram gastos 3 trilhões de dólares em saúde, 18% do PIB, acreditando-se que pelo menos 20% é desperdício. A informação que a gente tem no Brasil, em 2013, a gente atingiu 8% do PIB. Sendo que 234 milhões, mais de 50%, são da iniciativa privada ou dos próprios pacientes do desembolso total. E acredita-se, existem alguns indícios que o desperdício pode chegar a 40%. Mas mais importante que isso é o crescimento previsto. A OCDE faz uma previsão que os países dos BRICS vão ter um aumento substancial ano a ano, atingindo 14% do PIB em 2060. Isso é um problema em todo o mundo, em todos os países. Vamos conversar um pouquinho quais são os desafios que os países têm e que todos nós temos com a saúde. Primeiro, disponibilidade. Em países como o Brasil, Índia, China, países em desenvolvimento, com grande área, grande volume populacional, fica muito complicado você disponibilizar saúde para todos, em todos os locais, permitir acesso, principalmente com qualidade. Então, esse é um problema que a gente tem que pensar. Nos países em desenvolvimento, existe um desafio muito importante que acontece nos últimos anos, que é o envelhecimento das populações. Um aumento das doenças crônicas e que isso está aumentando o custo significativamente para esses países. Nos países em desenvolvimento, como no Brasil e outros países, mais do que, além do envelhecimento da população muito mais rápido, com o aumento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, Alzheimer, a gente ainda tem falta de infraestrutura. Alguns países, alguns locais, a infraestrutura é básica. Não existe, nem hospitais. Em outros locais, ela é totalmente não comparável. Você tem cidades com grande tecnologia, cidades sem nenhuma possibilidade de saúde. Você tem hospitais de altíssimo padrão e na periferia um hospital que não tem capacidade de atender uma gripe. Então, isso é um desafio e que a gente tem que pensar para os próximos anos. Um outro problema que acontece, que nem todo mundo se percebe, é o não seguimento dos tratamentos recomendados. Às vezes a gente não avalia o custo disso. Isso que é chamado de não aderência é bem conhecido de todos os players, das indústrias farmacêuticas, dos hospitais e dos próprios médicos. Só para vocês terem uma ideia, a indústria farmacêutica imagina que perde perto de 188 bilhões de dólares pelo não seguimento do tratamento. Mas muito mais importante do que quanto a indústria farmacêutica poderia ganhar é os pacientes não estarem sendo tratados. Esses pacientes pioram a qualidade de vida,
tem mais complicações, tem mais internações, tem mais intercorrências, sem falar em mortes, além do que perdem a qualidade de vida ele e sua família. Isso tem um custo, tanto de saúde quanto um custo secundário de falta ao trabalho, da família ter que cuidar, é muito importante e isso poderia alterar completamente o custo da saúde, principalmente das doenças crônicas. Com tudo isso, todo mundo faz a mesma pergunta, desde governo, operadores de saúde, médicos e mesmo pacientes. Como melhorar o atendimento dessa população crescente? Como reduzir ou pelo menos retardar o crescimento desse custo cada vez maior da área de saúde? Várias análises são feitas, vários pesquisadores avaliam isso e hoje existe um consenso em todos os países, em todas as áreas, com todos os pesquisadores, com todos os analistas, que é um negócio chamado empoderamento de paciente ou engajamento de paciente. É unanimidade que uma forma de reduzir rapidamente o custo da saúde, principalmente nas doenças crônicas, é você dar poder, engajar esse paciente na sua própria doença. E o que é isso? Só como exemplo tem essa autora, uma pesquisadora do Health Policy Research Group. Ela coloca o que é engajamento do paciente? É o paciente entender o seu papel nos processos de cuidados da saúde, ter conhecimento, capacidade e confiança em exercer esse papel. E como engajar? Basicamente, dividir as decisões e responsabilidades entre médicos, operadoras e o paciente. Monitorar conjuntamente sintomas, exames, atividades físicas, informar o paciente corretamente sobre a sua doença, sobre o seu tratamento e sobre como isso vai melhorar a sua saúde. Aqui vocês começam a entender um pouquinho como que eu vou colocar a internet das coisas nesse processo, como eu vejo ela como importante. Colocar o paciente no centro dos cuidados da saúde, essa é a unanimidade. Hoje, veja, a inovação em saúde, a quantidade de informações disponíveis na internet, as mídias sociais, já faz com que os pacientes tenham praticamente as mesmas oportunidades de conhecimento que muitos médicos. Os provedores de saúde têm que saber entender esse processo, entender o que é esse paciente, entender como é que ele pode utilizar essa ideia do paciente, esse paciente, no seu trabalho e no seu resultado. Esse novo equilíbrio irá conduzir uma eficácia e uma motivação maior para os pacientes e, com certeza, um melhor gerenciamento da sua condição, levando à redução de custos e a um resultado melhor do tratamento. Esse paciente já existe. Hoje ele é chamado e-paciente. Hoje você tem um número crescente de pacientes que acreditam que a tecnologia melhorará os seus cuidados da saúde. Estão dispostos a ser monitorados. Consideram o tratamento em casa, eles não acreditam que precisam mais ficar nos hospitais. Acreditam que a transmissão de dados pode ajudá-lo, a transmissão de seus dados da saúde. E estão mais dispostos a autogerir a saúde. Eles fazem pesquisa, eles checam com os médicos o tratamento, eles checam os resultados. E ele é capaz de fazer mais e acredita nisso. Só para você ter uma ideia, nessa pesquisa realizada pelo The Economist Intelligence, foi feita em países emergentes e países desenvolvidos, eles perguntaram aos pacientes o que ele achava da tecnologia na sua saúde, que ajudaria a geri-las, ajudaria a melhorá-las. É muito interessante, porque nos países em desenvolvimento, 57% dos pacientes acreditam que a tecnologia pode melhorar a sua saúde. Maior até que nos países desenvolvidos, onde menos de 50%. A hipótese levantada é que tem tantos problemas na saúde dos países em desenvolvimento que o paciente está procurando qualquer coisa e acreditando que a tecnologia pode ajudá-la. Isso é uma abertura muito interessante para tudo que nós vamos falar e para tudo que nós podemos discutir nesse congresso. Algumas empresas já perceberam quão importante é esse paciente. Empresas que têm experiência em consumidor, em cliente, como Google, Apple, estão cada vez mais atuantes nessa área, principalmente de empoderamento, de informação para pacientes.
Empresas antigas, já que que trabalhavam na área de saúde, tipo Medtronic, que trabalhava com tecnologia específica, hoje está desenvolvendo projetos onde coloca o paciente no centro do negócio. A Telefônica comprou empresas de gerenciamento de pacientes, de pacientes crônicos, que faz um suporte para o paciente e para as empresas de saúde. E várias outras. Então, assim, o modelo está mudando, os players estão mudando. Por isso, a gente tem que olhar com muito cuidado e com muita atenção para tudo isso que está acontecendo. Isso é a realidade já hoje. A Nintendo, se a gente imaginar, a Nintendo hoje tem um sistema de desenvolvimento de controle de pacientes à distância no Japão, na área periférica, na área onde não tem médico, utilizando a sua rede, utilizando a sua tecnologia. É muito interessante. Veja, aqui está onde entra a internet das coisas. Eu acho que nós vamos começar a discutir um pouquinho como que a internet das coisas pode ajudar, resolver vários problemas e quais os problemas que ela tem, por que ela ainda não é utilizada plenamente. Mas é um futuro sem saída. Todos temos que pensar nisso. Só para vocês terem uma ideia, a Goldman Sachs faz uma previsão que só a internet das coisas nos próximos anos vai economizar 200 bilhões de dólares no gerenciamento de pacientes crônicos. Em que áreas? Basicamente ela vai a 3 áreas principais. A Goldman Sachs, em sua pesquisa, recomenda como fundamentais e de resultado no curto prazo: diagnóstico e acompanhamento remoto de pacientes, telesaúde e plataformas para modificação de estilo de vida. Vamos falar um pouquinho sobre acompanhamento remoto? A internet das coisas poderia permitir informações clínicas de um grau incomparável até hoje sobre a doença e sobre a saúde do paciente, sobre a rotina diária do seu paciente, sobre como que ele vive. Não só aquela informação que tem no consultório na hora que o paciente está na frente do médico. Veja, como exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca. Hoje já é possível você prever com 30 dias de antecedência quando que esse paciente vai piorar. Já existem sensores e tecnologia para isso. Com isso, um provedor de saúde pode, percebendo que o seu paciente vai piorar, vai precisar ser internado, vai complicar, vai aumentar seus custos, pode entrar em contato com ele, trazer para uma consulta pessoal, fazer um tratamento muito mais simples e não permitir a complicação. Na área do diabetes nem se fala. Você consegue hoje ver se existem variações de glicemia durante o dia, se o paciente tem glicemia alta ou glicemia baixa, se está em risco. Você pode estimular um tratamento para esse paciente ou um treinamento para mudar o hábito alimentar ou para aumentar o exercício muito antes da complicação acontecer. Na telemedicina nem se fala. Hoje já é muito usado, mas assim, tem deshospitalização. Principalmente nos pacientes idosos, onde a gente sabe que o paciente idoso tem que sair do hospital o quanto antes. Ele pode piorar, pode ter complicações, pode ter outras doenças, tipo infecções que nada tem a ver com a sua doença básica. Quanto mais cedo ele for para casa, é melhor. Se ele for para casa com um teleatendimento, com monitorização, isso facilita muito e abaixa os custos e melhora esse paciente. Além disso, você tem monitorização de pacientes à distância, teleconsulta, diagnóstico à distância, teleoncologia, segunda opinião de especialistas, várias coisas que já estão sendo usadas. Só para a gente, algumas empresas já perceberam isso, como eu coloquei, e estão criando valor em cima disso. A Medtronic tem um sistema muito interessante, onde você coloca um device no paciente, esse device analisa a glicemia 24 horas por dia, a cada 30 minutos ele transmite informação para o paciente ou para o serviço de saúde, impedindo as complicações e os casos de hipoglicemia e hiperglicemia, permitindo a mudança do tratamento. A Amico desenvolveu um device bem interessante, onde você utiliza ele pode ser acoplado a tratamento de asma de 5 companhias diferentes, 5 produtos diferentes, onde ele mede a quantidade de droga ingerida,
a frequência do uso, se está seguindo a prescrição ou não. Com isso você melhora a qualidade do tratamento, melhora a aderência, avalia a aderência e melhora o resultado para o paciente. A Proteus Digital Health desenvolveu um device onde ele se acopla a um comprimido e, uma vez ingerido, chegando no estômago, ele passa a informação para um PET, um adesivo na pele do paciente, e transmite por telefone, por Bluetooth, se o paciente tomou ou não tomou esse medicamento, a hora que ele tomou esse medicamento. Isso melhora substancialmente a aderência e o serviço de saúde, o médico tem ideia do que está acontecendo. Além disso, existem centenas de aparelhos e devices em todas as áreas. Você pode medir hipertensão arterial, peso, distância percorrida, tudo isso, mas o que você quiser, e cada vez vão ter aparelhos menores que vão transmitir isso melhor. Mas eu acho que esse é o menor problema. Eu acho que o problema é como é que todos esses players estão engajados, como todos esses players estão envolvidos na utilização da internet das coisas. Então, assim, apesar de um caminho sem volta, que eu não tenho dúvida, e acho que ninguém tem dúvida, tem muitos gargalos, principalmente na área de saúde. O primeiro gargalo é o paciente. Eu falei que o paciente está bem envolvido, ele gosta de tecnologia, ele acredita, mas veja, se ele não tiver um objetivo bem definido para a utilização de um aparelho, para estar conectado, ele não vai usar. Quantos de vocês já compraram pequenos gadgets por aí, ou utilizaram aplicativos no celular, usaram a primeira semana e pararam de usar? Veja, a integração entre esse paciente, o médico, o operador de saúde é fundamental para que ele esteja envolvido e continue usando. Só como exemplo, o Fitbit, que é um dos maiores aplicativos para estímulo de exercício nos Estados Unidos, com toda uma tecnologia, tem milhares de usuários. Quando o Pokémon Go foi lançado, houve um aumento de passos médios por dia no Nintendo, muito maior do que o Fitbit. Por quê? Porque houve engajamento, houve uma coisa diferente. Não o paciente, mas a pessoa se sentiu envolvida naquele processo, foi estimulada a isso. Então você ter um sistema todo de estímulo ao paciente é fundamental para o sucesso. Basicamente, as necessidades do paciente são ter um objetivo definido, estar envolvido, ser integrado com o provedor de saúde, receber informação. O aparelho tem que ser muito simples e funcional. Principalmente se a gente imagina hoje a geração Z, a geração Zapping, que está acostumado com botõezinhos, ele quer coisa simples. Se ficar complicado, se não responder às suas necessidades, ele vai parar de usar. Além do que, precisa ser uma interação que combine com o estilo de vida do paciente. Se for uma coisa complexa, que vai mudar a rotina, ele não vai usar. Não pode dar trabalho na manipulação de dados. Os dados têm que ser transmitidos imediatamente, ou a cada meia hora, o que quer que seja, sem a participação do paciente. Nenhum paciente gosta de ficar anotando a informação. Se você medir a sua frequência cardíaca e o médico pedir para cada meia hora você anotar num papel, você vai fazer isso quantos dias? Então, não pode ser isso. Isso já está mais que consolidado e é muito importante. Um outro gargalo legal da gente conversar, bem importante, são os provedores de saúde. Provedores aqui eu estou falando médico, operadores de saúde, hospitais. Sem dúvida, eles reconhecem a importância da utilização de dispositivo conectado, de informações dos pacientes. Eles sabem que você controlando melhor uma doença crônica, melhora a qualidade de vida, reduz os seus custos. Uma pesquisa realizada pela Century mostrou que 85% dos médicos acredita que a conexão eletrônica entre pacientes e serviços de saúde vai melhorar o resultado. O problema é que eles têm muita dificuldade em entender todo esse processo e em saber alguns pontos desse processo. Primeiro,
é um aumento brutal do volume de dados. Você imagina se todos os pacientes de uma operadora estiverem conectados com frequência cardíaca, hipertensão arterial, pressão arterial e glicemia, a quantidade de dados diários que esse provedor vai receber, como que ele vai trabalhar isso. As áreas de TI não estão preparadas, estão sobrecarregadas. Existe um outro problema ainda, o prontuário eletrônico dos pacientes, que não é utilizado em todos os locais, não se conversa, existe uma falta de interação entre esses prontuários e a informação que chega dos devices, uma preocupação com a segurança de dados, é lógico. As estruturas de utilização desses dados ainda são muito imaturas, não existe isso nos provedores. Então, qual a maior dúvida? Em quem eu invisto? Como eu invisto? Em que área eu invisto? Isso é uma dificuldade que impede os provedores de saber ainda para onde ir. Por outro lado, eles sabem que essa informação coletada do paciente no dia a dia, se souber utilizada, vai reduzir enormemente as complicações e vai reduzir o seu custo. Ele sabe que você tendo dispositivos de internet das coisas ligados aos pacientes, vai fazer prevenção, que é o que eles mais sonham. Prevenindo reduz custo. Eles acreditam que vai melhorar o gerenciamento da saúde. E, veja, acreditando ou não acreditando, a expectativa é que 100 milhões de dispositivos vestíveis estarão disponíveis para pacientes nos próximos 5 anos. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Isso daqui é só para sintetizar, é uma publicação que foi feita em 2014, no Journal of American Medical Information Association, que o uso de resultados coletados eletronicamente para captar informações dos pacientes fora da vista do médico pode não apenas melhorar a eficiência, a integridade, a precisão da coleta de dados, mas também proporcionar a oportunidade de incorporar a voz do paciente no seu registro eletrônico de saúde. Isso a gente sabe. Como fazer isso é que ainda é uma discussão. Tem ainda um outro player de saúde que é muito interessante, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica não está sabendo ainda como utilizar a internet da saúde nas coisas. Qual o papel dela? Ela tem dificuldade em entender se ela vai perder relevância, qual a importância que ela tem. É muito interessante e existe uma série de publicações onde se discute o papel dela, o que pode acontecer, quais os riscos e quais as oportunidades. Ela não sabe como agir. Existe um medo, às vezes, de você ter... imagina se você monitorar um paciente que está usando uma droga e esse paciente começa a perceber que essa droga não funciona. Isso é um risco, pode acontecer. Ou que essa droga dá mais efeitos colaterais do que o imaginado. Isso é um risco, pode acontecer. Então, isso é uma dúvida, vários analistas colocam exatamente esse ponto. Esse risco de grande disponibilidade de dados pode checar alguns resultados discutíveis. Será que elas perderão relevância no mercado? Alguns analistas acreditam que até podem perder se elas não souberem participar. Então, como é vista a inovação digital na indústria? Uma das empresas que percebeu isso e que está fazendo um trabalho, uma estratégia focando nisso é a Novartis. Ela percebeu que vender produto de acordo com a necessidade do paciente é muito importante. Colocar o paciente ao invés da droga no centro do seu negócio. E ela é uma das empresas que está desenvolvendo um produto que utiliza aquele dispositivo engolível para monitorar a aderência do paciente. A Sanofi também está fazendo algum outro trabalho muito interessante, principalmente na área do diabetes, mas as outras empresas ainda não estão muito conscientes do que fazer. Eu sugiro ler essa publicação da Price, Digital Health: A Way for Pharma Companies Be More Relevant in Healthcare, que é muito interessante, onde ele faz um apanhado geral, uma discussão geral de oportunidades, de dificuldades e como que esses analistas estão vendo o futuro papel da indústria nesse negócio. Bem legal. Agora, eu acho que, independente de todas as dificuldades, de todos os entraves, de todos os problemas, o futuro está aí. Isso vai acontecer. 100 milhões de novos devices. Como que nós vamos trabalhar? O que nós vamos fazer agora? Sabemos que tem um potencial de redução de custo fantástico. Sabemos que o paciente cada vez mais quer estar envolvido nesse processo.
Mas como lidar com tudo isso? Tantos operadores, tecnologia, os hospitais, os médicos, os pacientes, como é que a gente consegue agregar tudo isso para um resultado de sucesso pelo menor custo e pelo tempo mais rápido possível? Eu também não sei, acho que a gente está aqui para discutir, existem grandes oportunidades, mas o importante é esse grupo de players trabalharem conjuntamente, na minha visão. Eu vou colocar aqui, a Price também fez uma publicação de 6 pontos que ela acredita que, utilizando isso, vai facilitar e melhorar a utilização da internet das coisas na saúde como um todo. Basicamente é ter uma interoperabilidade. Os sensores, os dispositivos, têm que se conversar e serem compartilhados. As empresas têm que avaliar isso. Se cada uma fizer a sua tecnologia, vai ser muito complicado. Tem que ter uma integração. O sistema criado para utilizar a internet das coisas tem que estar dentro do processo já existente. Se você for criar um processo totalmente diferente ou paralelo, você vai gastar tempo, dinheiro e não vai dar certo. Tem que ter inteligência, resolução de problemas rapidamente, em tempo real, dar resposta qualitativa aos dados utilizados. Socialização, ser confiável, ser uma comunidade confiável para que a transmissão e o compartilhamento de informações seja feito real, sem preocupação de coletar só você os seus dados. Orientado para resultado, com qualidade e engajamento, ser aberto a responder à participação do paciente, incluindo feedback, cocriação, várias formas, ele tem que estar no processo. Se os processos foram feitos só pela área de um provedor, ou só pela área de um operador, ou só pela área de tecnologia, é muito fadado a ter resultado. Acho que uma conclusão para isso, eu vejo que a utilização da internet das coisas é irreversível. A cooperação e cocriação de soluções entre empresas de saúde, provedores de tecnologia, médicos e pacientes é fundamental. E é importante conhecermos esse paciente, avaliarmos como está esse paciente hoje no Brasil, o paciente de uma operadora, como que ele vai responder a isso, o que ele precisa. Trabalhar em parceria, utilizar a capacidade de cada player do seu negócio, tecnologia, operadores de saúde, médicos, para realmente ser eficaz. E o paciente tem que ser colocado no foco de todas as estratégias. Muito obrigado, era isso que eu queria falar. Você tem todas as referências que vocês podem avaliar de várias dessas informações colocadas aqui na minha apresentação.